o Espírito Santo abençoe a sua vida, minha amiga, meu amigo, especialmente você que se encontra nesse instante aflita, desesperada, atribulada. Você tem fé, você é fiel a Deus, mas você está passando por um deserto, passando por um deserto. Queria dizer para você o seguinte: a fé, a gloriosa fé, a poderosa fé, o poder da fé, não é exclusivamente para a gente ficar só curtindo os bons dias, o sol a pino. Não. A fé que Deus nos tem dado, minha amiga, meu amigo, é para sustentar a nossa salvação, é para manter a nossa salvação viva. Olha, se for preciso viver no deserto para manter a fé em atividade, para que não percamos a salvação, vale a pena. Vale a pena. Vale a pena porque a salvação é algo eterno. É algo eterno. E esse mundo é algo passageiro. Nossa vida tem prazo de validade. Você sabe disso. Tudo tem prazo de validade nesse mundo, é ou não é? Os produtos que vendem na farmácia, os remédios, os produtos que vendem nos supermercados, tudo nesse mundo, tudo que você toca, que você pega, que você vê com os seus olhos físicos, tem prazo de validade. Inclusive a beleza. Você se lembra? Você que está me vendo agora nesse momento, você chegou a me ver com a idade, 20 anos atrás? Eu era outra pessoa, não é verdade? E quando eu tinha 30 anos na minha vida, ainda, olha, eu era limpinho, rostinho limpinho, não tinha papo de peru aqui embaixo, nada disso. Era tudo muito bacana. Mas o tempo vai passando e tudo vai se acabando, a beleza, o cabelo. Eu lembro que na época, nos meus dias áureos de juventude, então eu tinha um cabelo que batia no ombro, muito grande. Hoje, eu penteio meu cabelo, às vezes, com saliva, passo um pouquinho no dedo assim, passo assim, ó, para alisar, para não... Você acha gozado, não é verdade? É gozado mesmo. É a vida é gozada. A vida tudo acaba, tudo tem prazo de validade. Mas a vida eterna que Deus nos dá através da fé, essa força, esse vigor que o Espírito Santo nos dá no Senhor Jesus Cristo, essa não tem prazo de validade, é eterna. Mas, para você manter essa salvação viva, atuante, ativa, você tem que passar, muitas das vezes, pelo deserto. Muitas das vezes não, sempre você vai ter que passar pelos desertos. Todos passamos pelos desertos. Olha, eu tenho servido a Jesus há 54 anos. 54 anos são mais de meio século. É uma glória, né, a gente poder andar todo esse tempo e manter a fé inabalável. Pois é, mas você não sabe quantas lutas, quanto choro, quantos desgostos, quantas decepções, quantas coisas nós vimos, quantas coisas nós presenciamos, quantos problemas trouxeram para nós preocupações, dores de cabeça. E quanto mais jovem na fé, mais inexperiente. Né? E aí, quando a gente está inexperiente, é difícil a gente manter a confiança em Deus. A gente tem fé, quando a gente é jovem, a nossa fé é ativa, a nossa fé é violenta, a nossa fé é agressiva, vai arrebentar e tal. É assim que a gente funciona. Mas
quando a gente é novo também, tem um problema. É difícil ser confiante em Deus. Por exemplo, Davi disse no seu Salmo 40, ele disse, esperei confiantemente no Senhor. Então, a confiança é justamente para isso, para manter a nossa chama acesa, para manter a nossa fé acesa, mesmo nos momentos desgostosos da vida, mesmo nos momentos de tribulações e grandes tribulações, mesmo nos momentos de muitos aborrecimentos. É verdade, minha amiga, meu amigo. Nos momentos difíceis, a gente tem até vontade, tem vontade não, mas a gente pensa em desistir. É ou não é? Às vezes passa pela nossa cabeça, eu vou largar tudo. É isso que o diabo faz. Nos momentos mais difíceis, ele ataca com ideias que venham destruir definitivamente a nossa fé. Foi o que aconteceu com Jesus. Na hora de maior fome, depois de 40 dias e 40 noites sem comer, então o diabo aparece. Ele tenta, dizendo aquela palavra, se és filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães, pronto, resolve o seu problema. Mas Jesus não podia satisfazer a vontade, os caprichos de Satanás. E você tampouco pode satisfazer os desejos, os caprichos do diabo, dessa voz que diz assim, desiste, desanima, você está desanimado, não adianta, já foi lá, fez corrente, falou com o pastor, falou com o bispo, orou, recebeu oração, mas olha aí, a sua vida não mudou. Não mudou porque Deus não é mágico, Ele não faz as coisas acontecer assim, como mágica. Com Deus a gente tem que confiar. Você tem fé para tomar atitude, mas tem que ter fé, que é a confiança, para manter-se na fé. Você tem que ter fé para manter-se na fé. Então, muita gente tem fé para começar, mas não tem fé para terminar. Tem fé para dar o início, mas não tem fé para continuar. Então, não desanime não, minha amiga. Não desanime não, meu caro. Porque Deus é contigo. Ainda que a sua fé esteja bem pequenininha, bem insignificante, ela está assim bem tênue, está bem fraquinha, mas ela é poderosa. Sabe por que ela é poderosa? Paulo, experimentando também tribulações, problemas, ele disse, quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Você sabia disso? Quando você está fraca, aí é que você está forte. Quando você tem e mantém a sua fé ligada nas promessas de Deus. Portanto, não desanime, não. Eu nem ia falar sobre esse assunto, mas eu achei mais interessante porque eu estou sentindo o Espírito Santo dirigir isso para pessoas que estão me ouvindo nesse momento e que estão passando momentos cruciais, momentos cruéis. Mas Jesus disse, eu passei por isso e venci o mundo. Então eu posso, você pode, nós podemos nos espelhar no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Podemos nos espelhar nos apóstolos, apóstolo Paulo, nos profetas. Nós podemos nos espelhar. Você pode se espelhar em mim, no meu caso, porque você que viu o filme Nada a Perder, você viu as lutas, os problemas, as barreiras, as dores de cabeça, até barata você viu, é ou não é? Imagine, demônio voador, pois é, tudo você viu nesse filme, nós estamos aqui, vencemos, vimos vencendo dia após dia, porque essa é a fé viva, essa é a fé verdadeira. A gloriosa fé não é aquela que alcança mundos e fundos. A gloriosa fé é aquela que faz você manter
o que você vai conquistando, pouco a pouco, dia após dia. É como se subisse uma escada. Você, quando a gente sobe uma escada, a gente dá o primeiro passo e sustenta o corpo naquele primeiro degrau. Dá o segundo, sustenta o corpo no segundo degrau. E vai assim por diante. Não é assim que se sobe a escada? Pois é, minha amiga, assim também é a fé. Todo dia você tem um problema, você tem uma situação difícil. Há dias que você não tem nenhum problema, o sol está a pino, está bacana, está tudo legal, você está bem disposta, bem disposto e tal, você tem ânimo para se arrumar, mas tem dias que não dá vontade nem levantar da cama. É verdade ou não é? Dá vontade de ficar dormindo o tempo todo. Por quê? Por causa dos problemas. Mas Deus é com a gente. O Espírito do Altíssimo é com a gente para nos guiar a toda a verdade, para nos fortalecer, para nos consolar nos momentos que a gente está sofrendo, chorando, gemendo. O Espírito Santo é conosco para fazer a gente sorrir. Graças a Deus. Deus abençoe você, minha amiga. Abençoe você, meu caro amigo. Não desanime não, porque essa é a vontade do diabo. E quando você se levanta, pronto, acabou. O diabo sai fora porque ele fica com raiva de você ter se reanimado. Graças a Deus. Vamos ouvir uma bela faixa musical e voltamos com testemunhos magníficos. Até já. Meu nome é Gilmara da Cruz Santos, tenho 38 anos. A minha justiça foi na área da saúde. No ano passado, de 2017, logo no início, no mês de maio para abril, eu estava no auge da minha faculdade, terminando a minha faculdade de Direito. Nesse período, eu estagiava pelo Tribunal de Justiça e descobri um nódulo no meu seio direito, na minha mama direita. Lá eu fiz a biópsia e no espaço de um mês, 2 nódulos que tinham apenas 9 milímetros e 4 milímetros se fundiram, se tornou um só e ficou no tamanho de 6 centímetros. Algo que era inexplicável. Não era na minha mama, ele estava em cima, na caixa torácica. E ao ir para o hospital para fazer a consulta com o médico mastologista, ele disse para mim de imediato, na primeira coisa que ele me olhou, que a minha mama teria que ser retirada por inteiro. Naquele momento, eu me senti desesperada. Eu disse para ele que eu não aceitava e que aquilo não iria acontecer comigo, mas ele enfatizou que precisaria tirar e que se ele me mandasse para a quimioterapia, que não teria como me dizer se aquele tumor iria reduzir, se aquele tratamento poderia reduzir e preservar minha mama. Então, que a preferência dele era me mandar para a cirurgia e retirar minha mama. Mas eu disse a ele que eu não aceitava naquele momento. E ele insistiu. No dia seguinte eu voltei e fui para o altar. No altar eu apresentei a minha causa ao Senhor. Tinha começado a campanha da justiça e disse ao Senhor: Pai, se o Senhor realmente existe, se o Senhor é o justo juiz, o Senhor vai pegar a minha causa e o Senhor vai julgá-la para mim. Está aqui nas tuas mãos. Peço que o Senhor tire esse médico do meu caminho e coloque outro, porque essa cirurgia eu não vou fazer. E o Senhor, ainda que eu vinha fazer algum tipo de cirurgia, o Senhor irá preservar a minha mama, pois eu não aceito de forma alguma utilizar um sutiã de enchimento e não ter a minha mama do lado direito. Pois assim aconteceu. Com 15 dias eu retornando ao hospital, um médico que me disse que a única situação que servia para mim era a cirurgia para retirar minha mama, ele estava em um congresso. Ele estava a caminho do hospital depois do congresso e ele não conseguiu chegar no hospital. Uma outra médica assumiu o plantão dele e atendeu todos os pacientes que estavam ali. E essa médica olhou para mim e perguntou por que eu ainda não estava fazendo quimioterapia. E eu relatei a situação que o médico passou para mim. Ela disse: pois eu vou te dar todos os documentos que você precisa, vou encaminhar você e você vai fazer o seu tratamento, porque é o tratamento através da quimioterapia que vai me dar a garantia de que eu vou preservar sua mama. E de que esse tumor vai sumir, que esse tumor vai diminuir. Obedeci,
Passei pelo altar, conversei com o pastor me orientou e disse: Gilmara, obedeça. Tudo que os médicos mandar você fazer, obedeça. A sua justiça vai sair daqui do altar. Porque o médico, ele é capacitado por Deus. Deus dá poder aos médicos, dá ciência ao médico, dá conhecimento para que eles tratem aqui na terra. Mas a justiça vem do Senhor. Passei por 8 sessões de quimioterapia. Não foi fácil, foi doloroso. Passei por muitas privações. Mas a cada quimioterapia que eu fazia, ali eu tinha mais força. Eu passava uma única semana em casa, na segunda semana eu já estava na igreja. Quando eu não podia ir andando, eu pedia uma carona, mas eu chegava lá. Chegou um determinado dia que eu estava com uma dor tão forte na minha cabeça, que afetava o céu da boca, tapava meus ouvidos e doía os tendões do pescoço. Eu não conseguia andar. Eu parecia um robô na rua. Nesse momento, eu joguei os remédios para o alto e disse ao Senhor: vou para a tua casa agora, eu vou para o teu altar, porque eu preciso é do Senhor, eu não preciso dos remédios. Peguei as caixas dos remédios, que são antibióticos fortes, e eu disse a Deus: Pai, se o Senhor é o meu Deus, o Senhor vai me livrar de toda essa dor que eu estou sentindo. Eu vou para a tua casa, o Senhor vai me guiar, o Senhor vai me levar, e quando eu botar o pé na tua casa, essa dor vai sumir, e quando eu retornar para minha casa, esses remédios não vão mais fazer parte da minha vida. E assim foi. Os remédios nunca mais eu tomei. A dor sumiu completamente. Continuei fazendo as sessões de quimioterapia, sendo que na terceira sessão da quimioterapia o tumor já tinha sumido, já tinha ido embora. Eu cheguei na igreja no exato momento, dei o testemunho lá, o pastor disse: o tumor não está aqui. O tumor sumiu, eu estou curada. Passei por 4 sessões de quimioterapia da vermelha e 4 da branca. Na primeira sessão da vermelha, meus cabelos todos caíram. A minha fortaleza sempre foi o Senhor. Chorei, mas eu sabia que eles iam crescer novamente mais fortes e que Deus iria me dar minha vitória, pois a justiça foi feita. Fui para a mesa da cirurgia. Quando eu entrei no centro cirúrgico, Deus me preparou uma equipe maravilhosa. E daí eu disse a eles que eu iria sair dali do jeito que eu entrei, que eu não iria sair dali sem a minha mama. E quando eu acordei, depois da cirurgia, eu já estava num quarto. E nesse quarto, quando eu olhei para o meu corpo, eu constatei que a minha mama estava no lugar. Mas eu determinei, eu usei a minha fé. Eu colocava os meus joelhos no chão. Ainda que eu não pudesse, que eu não podia, nas madrugadas, eu chorava, eu pedia a Deus, eu me humilhava para o Senhor. Tinha um tribunal armado lá em cima do altar. Eu subi e determinei ao Senhor: a minha causa está aqui nas tuas mãos. E assim foi feito. O Senhor preservou a minha mama, Deus preservou o meu corpo e Deus me deu muitas outras vitórias. Deus me fez enxergar que eu sou filha dele. Porque eu digo a vocês que uma sepultura se abriu nos meus pés, debaixo dos meus pés. O grau do meu tumor era um grau 3, um nível alto, acelerado. Tanto que o médico, no momento que ele me viu, ele disse logo: tem que tirar. O seu grau é muito agressivo. Eu não posso esperar mais. Mas Deus, ele é maravilhoso, ele é poderoso. E quando nós nos voltamos para ele, nos humilhamos para ele, ele mostra para a gente que ele pode fazer a diferença. Mas os meus exames deram totalmente negativos. A massa que o médico tirou da cirurgia, eles submeteram a 3 biópsias e a imunohistoquímica, que é um exame complementar da biópsia, e não detectaram nada. E hoje, Deus fez justiça na minha vida. E a minha fé foi na última instância, a instância do Senhor. Milhões de pessoas sofrem com a injustiça no mundo. Conviver com a injustiça dentro de casa é algo insuportável. É injusto criar e educar os filhos e vê-los perdidos nas drogas e na criminalidade. É uma injustiça amar o marido ou a esposa, confiar em quem está ao seu lado e ser traído. É injusto estudar, formar-se numa profissão e viver desempregado. Se você vive e convive com a injustiça e já tentou todos os recursos, se ninguém julga a sua causa, no Tribunal de Deus você encontra a sua resposta.
Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Escreva uma carta com todas as suas injustiças. Ore a Deus de dia e de noite com essa carta. Apresente diante do trono de justiça, o altar. Neste domingo, o grande clamor da justiça. Às 6 horas, 9h30 e 18 horas. No Templo de Salomão. Ou em uma Universal. Seu nome? Eliane. Eliane, qual era a injustiça na sua vida? Então, a minha injustiça já começou desde a adolescência, que eu fui mãe aos 15 anos, né, da minha filha mais velha, 14 para 15 anos, já começou aí. E aí eu já recebi a injustiça também da falta de carinho da minha mãe, porque minha mãe teve 8 filhos e perdeu o marido, né, então ela dava o que comer, mas amor eu nunca tive. E aí foi uma coisa atropelando a outra. Aí eu já entrei no segundo filho e fui criá-la sozinha, morando num cortiço. Porque eu tive que fazer uma cozinha de quarto para poder ter um espaço para criá-las, sozinha. Na época, ganhava R$300. Dependia do que os outros davam para elas vestir, porque ou vestia ou comia. Era uma vida desgraçada, porque eu era infeliz na vida sentimental, tive 2 relacionamentos que não deram certos, aí de 2 filhos passei para 4. 4 filhos? 4 filhos. E aí, o que ganhava, mal dava para comer. E era aquela humilhação. Era vista pela minha família como um peso. Tipo, ninguém convidava para a festa porque sabia que tinha que levar e buscar. Ou nunca tinha nada para levar. Era uma humilhação. Em casa, eu não tinha leite, tinha que dar chamate. Ou pegar hortelã do vizinho, no terreno do vizinho, para colocar, para eles tomar café. Ia para a casa da minha mãe de manhã. Não era porque eu queria estar lá, não, porque eu não tinha nem o café da manhã para dar para os meus filhos. E só ia embora da casa da minha mãe depois da janta. Miséria. Miséria total, mas era todos os sentidos. Tinha vontade de se matar, todo o tempo ficava pensando assim, vou acabar com a minha vida, vou me jogar debaixo do caminhão e acabou. Olhava meus filhos, não tinha expectativa de vida, porque o que eles viam em mim? Uma mulher derrotada, eu não tinha nada para passar para eles, nada. Nada vezes nada. A senhora era o retrato da injustiça. Era o retrato da injustiça, em todos os sentidos. Todos os sentidos. Quando a senhora chegou até o tribunal de Deus, e a senhora ouviu falar que o justo juiz, ele poderia julgar a sua causa, a senhora creu? Criei. Porque eu já estava cansada daquela situação, né? Minha mãe que começou a vir, aí ela me convidou, né? Na hora, assim, que a gente é orgulhoso, não admite que precisa de ajuda muitas das vezes, né? E eu falei assim, não. Por quê? Porque além de tudo que eu estava passando, a minha filha cresceu, até ia na igreja com a minha mãe, mas não levava as coisas a sério. Ela virou a cabeça. E aí ela foi para o mundo das drogas e da prostituição, mas prostituição de cafetão mesmo, de o dono do prostíbulo ir na porta da minha casa buscá-la. Então, assim, era tudo ou nada. E aí, tudo mudou. Tudo em todos os aspectos. Houve justiça? Houve, e como? Eu falo assim, né, que hoje eu dispenso convite. Hoje eu seleciono as companhias. Porque quando a pessoa é derrotada, é um peso, ninguém quer ter do lado. Ninguém quer. Mas quando a pessoa, ela mostra, infelizmente as pessoas, né, querem ver o que você tem, não o que você é. Elas querem você por perto, né? Então, assim, hoje eu não tenho só uma casa, não moro em cortiço mais, né? Hoje eu não tenho só uma casa, eu tenho uma casa, eu tenho um terreno, eu tenho meu carro, eu tenho uma loja e tenho um salão de cabeleireiro, outra hora que não tinha nem dinheiro para pagar, para cortar o cabelo das minhas filhas, né? E hoje, meus filhos não usam mais roupa usada, hoje eu vendo roupa, hoje eu dou, né? Não passo mais fome, como do bom e do melhor. Sua filha? Minha filha, mulher de Deus, está aqui. Vem cá, tudo bem, minha filha? Seu nome? Natália. Nova Vida? Nova Vida. Como é que você está agora? Olha, bispo, completamente transformada, né? Outra hora que eu caí nesse mundo, né? Me via presa, não conseguia sair.
Depois que eu entrei, que eu conheci as drogas, a bebida, né, me afundei na prostituição, era algo como se tivesse me dominando mesmo, sabe? A gente brigava muito, era um inferno dentro de casa, eu não respeitava minha mãe, ela me xingava muito também, né, antes de chegar na igreja. E a primeira coisa que eu vi nela foi a mudança dela, porque até então ela não tinha crédito comigo. Porque, como ela disse, a imagem dela era a imagem de uma pessoa derrotada, né? E o filho, o nosso pai, a nossa mãe, é o nosso espelho, né? Então, quer dizer, era uma vida de inferno. Era um inferno, era só briga. E aí eu vi a mudança dela. Lá fora, aquilo já não me trazia prazer nenhum mais, né? Eu comecei a entrar em depressão. Era uma pessoa muito triste, muito vazia. Eu me senti o ser mais desprezível da face da terra, porque eu não conseguia sair desse mundo. E foi onde ela me apresentou o convite, né, para estar vindo na igreja. Eu vi a mudança dela, eu testemunhei, porque eu sou filha mais velha, então eu vi de onde que minha mãe saiu. E ela passou a ser um exemplo para mim. E hoje, com 22 anos, né, eu sou uma profissional formada, trabalho num salão super conceituado, né, no centro da cidade. Então, quer dizer, antes minha mãe era um espelho de derrota, né? Hoje, para mim, ela é um espelho de justiça. Muitas vezes eu converso com ela, falo, mãe, como eu tenho que agir dessa forma? Vamos fazer dessa forma. Você está livre de tudo. Livre de tudo. Tem o Espírito Santo. Sim, senhor. E a senhora? Também, né, bispo? É a conquista, a maior e a melhor conquista, né? Houve justiça. Houve justiça. E na vida sentimental, que outra hora eu era desprezada, humilhada, né? Era passada para trás. Hoje eu tenho o marido de Deus do meu lado. E, assim, é maravilhoso. Quando você vem para o Tribunal de Justiça de Deus, é impossível Deus não fazer justiça quando a gente se entrega verdadeiramente no altar. Vai vir muito mais. Parabéns pela sua fé. Milhões de pessoas sofrem com a injustiça no mundo. Conviver com a injustiça dentro de casa é algo insuportável. É injusto criar e educar os filhos e vê-los perdidos nas drogas e na criminalidade. É uma injustiça amar o marido ou a esposa, confiar em quem está ao seu lado e ser traído. É injusto estudar, formar-se numa profissão e viver desempregado. Se você vive e convive com a injustiça e já tentou todos os recursos, se ninguém julga a sua causa, no Tribunal de Deus você encontra a sua resposta. Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Escreva uma carta com todas as suas injustiças. Ore a Deus de dia e de noite com essa carta. Apresente diante do trono de justiça, o altar. Neste domingo, o grande clamor da justiça. Às 6 horas, 9h30 e 18 horas. No Templo de Salomão, ou em uma Universal. Meu nome é Viviane Pires, eu tenho 33 anos, sou formada em Direito e eu tive várias experiências negativas, né? Eu ouvi muito falar da Igreja Universal. Algumas vezes eu até comemorei com algumas notícias falsas e que eu acreditava ser verdade, por a mídia envolver de tal forma a aparentar que ali era um lugar onde fazia lavagem de dinheiro, onde tirava o que as pessoas tinham, chegavam com uma dor, chegavam com uma angústia e ali havia aproveitadores. Quando a gente ficou sabendo, né, do estádio do Maracanã, que encheu, que os bispos saíram com malas de dinheiro, sacolas de dinheiro, mais uma vez foi o assunto da nossa casa, foi um debate. Né? Olha, tá vendo? Ele é um pilantra, ele é um sem vergonha, tá tirando dinheiro do povo, e o povo que já não tem nada ainda vai lá assistir, vai lá dar dinheiro para fazer lavagem de dinheiro. Era isso que a gente pensava. Se fosse para condenar ele, eu condenaria sim, com certeza, com o meu pensamento de antes, com o pensamento que a mídia me trazia, com o pensamento que vinha de fora, não o meu pensamento, não a minha cabeça pensante, o meu raciocínio.
quando passou aquelas pessoas, né, orando fora da delegacia, então assim, tinha dois pensamentos. Estão pagando, tá vendo? A igreja tem tanto dinheiro que está pagando para esse povo ficar aí. E ao mesmo tempo vinha o pensamento, mas quem ia se propor a um papel tão ridículo? Então assim, por mais que as evidências fossem claras, a gente ainda preferia pensar o negativo, né? Porque era o que a mídia nos trazia. Então, mediante um episódio, né, muito triste da minha vida, a gente passou a procurar ajuda em todos os lugares. Todas as igrejas, denominações, centro espírita, quem lê carta, quem lê tarô, tudo. Até que a gente chegou no último lugar, que foi a Igreja Universal. A gente chegou com um vazio tremendo, que era o vazio da perda e, consequentemente, uma vida econômica assim, horrível, porque o sustento, quem mantinha era o meu pai. Então, assim, a morte dele trouxe tudo de ruim que lá fora as pessoas vivem. Era um desespero, era uma tristeza profunda e ainda chegamos e falamos, olha, pior não vai ficar. Era a última porta mesmo. Então foi um conflito, porque a gente chegou e a gente tinha o nosso fator crítico muito alto contra a igreja. A gente foi acolhida assim, sem ninguém nunca perguntar quem éramos, por que estávamos, o que estava acontecendo. A gente simplesmente sentiu que ali alguém buscava por nós, né? Sem preconceito, sem nunca perguntar se a gente falava bem, se aceitava, se não aceitava. A gente encontrou um lugar de portas abertas. Então eu me lembro muito bem de uma vez que eu falei, mãe, vamos, porque lá eu não choro. Dentro da igreja eu não chorava, eu sentia paz. Então, mesmo com a crítica, né, e vendo aquele acontecer, aquele agir dentro de cada uma de nós, a gente passou a vir e por algumas vezes até esconder que vinha, porque eu tinha vergonha de dizer que eu ia na Universal. Assim, como que eu vou dizer que eu vou na Universal? Então eu tinha vergonha, às vezes eu falava, você vai na Universal? Eu falava, não, disfarçava. Eu falava, não vou, só estava passando em frente. E aos poucos, a nossa vida foi transformada. Deus foi restabelecendo tudo que hoje a gente tem. A gente tem casa própria, carro importado, 2 lojas. Eu sou formada em Direito, minhas irmãs são formadas, uma em Administração, outra está fazendo Engenharia. Então assim, minha mãe está se formando em psicóloga. Hoje a vida é outra. Hoje eu tenho vergonha de um dia ter falado mal da igreja. Eu tenho vergonha, porque era um fundamento do outro, de outras pessoas, da mídia, de pessoas que nunca puderam e tiveram a chance de ter o encontro que eu tive, de saber onde buscar a vida e a salvação. E hoje, né, depois de tudo que passamos, depois de tudo que aconteceu, hoje eu tenho outra cabeça, outras ideias, eu vou pelo meu pensamento e eu desafio você, que muitas vezes estava no papel que eu estive. No fundo, você muitas vezes vive de aparência, mas por dentro você não é aquilo e você sofre muito. Eu desafio você a vir e tirar com os seus olhos uma conclusão. Se você vier e nada mudar, não volte. Faça como eu fiz. Se não mudasse, eu não voltava. E nem estaria colocando a minha cara aqui para falar para você. Aqui a vida muda. Aqui você pode encontrar como viver e viver de verdade, sem mentira, sem engano, sem dor, sem um vazio imenso. Então eu desafio você que está aí querendo morrer, querendo que o mundo acabe, querendo que tudo desapareça da sua vida, sem ter um caminho a seguir. Eu te convido, vem aqui. Se nada acontecer, não volta mais. A Arca da Aliança chega pela primeira vez em Los Angeles. Por onde passou, aconteceram maravilhas que mudaram a vida de milhares de pessoas. Eu estava com inflamação na garganta, já havia uma semana mais ou menos. Ao ponto de eu tocar e sentir as minhas amígdalas bem inchadas. E estava doendo. E ao olhar para a arca, no momento que eu tirei as minhas mãos do meu pescoço, imediatamente as minhas amígdalas que estavam inflamadas desinflamaram na hora. Não importa a sua religião, dê a si mesmo a oportunidade da sua vida. Comprove que esses milagres são reais. 14 de outubro às 9 da manhã, no Fórum de Eaglewood. Entrada gratuita. Meu nome é Noilton Rocha. Minha vida foi, desde a infância, foi uma vida sofrida, né?
devido à separação dos meus pais. Foi uma separação conturbada e com isso gerou muitos problemas. Então, muito cedo eu comecei a beber, da bebida. Cheguei ao submundo do crack. O crack, eu passei por diversas situações, da qual eu vi a morte de perto. A maioria dos pessoal que usava droga comigo morreram. E fora outras situações que eu vi pessoas morrendo também e eu estava lá na hora. Olha, eu cheguei ao ponto de me envolver com... Eu fui garoto de programa. Eu já cheguei a gastar 7 mil em um mês com droga. Então, com isso, acarretou enfermidade, as doenças. A minha família, eu cheguei a usar cocaína com a minha mãe. De tanto eu insistir, ela falou, eu vou te dar droga, mas você me respeita, eu sou sua mãe. Eu fui expulso de casa com 15 anos. Minha mãe colocou um revólver 6 polegadas que ela tinha na minha boca. Eu passei fome, frio. Eu fui proibido de pegar as minhas roupas de uso pessoal. A minha mãe me proibiu de... Então, a minha mãe nunca falou que eu era bonito ou feio. Sempre me maltratou. A minha mãe me rejeitou. Ela falou para mim que o mês de agosto, para ela, é um mês de desgosto. Eu perguntei para ela, por quê, mãe? Foi o mês que você nasceu. Porque você queimou vela na mão, era para você ter nascido morto. Não sei por que você viveu. Então, a minha infância foi... Então, o meu refúgio foi as drogas. Quando eu usava droga, eu me via ali desabafando com pessoas estranhas, falando dos meus complexos, dos meus traumas, achando que as pessoas iam me ajudar. Então, com isso, eu fui me aprofundando. Agora, imagina ficar 10 anos no crack. Poxa, tem pessoas que muito menos morreram. Eu fiquei 10 anos no crack, eu cheguei ao ponto de ficar dentro de esgoto, eu saí todo cheio de cocô mesmo, eu saí todo sujo, porque a fissura era tão grande para me esconder, para ficar num lugar isolado, eu ficava debaixo de viadutos. Eu cheguei a trocar jaqueta, tênis, o traficante me prestou um chinelo havaiana para voltar para casa, tamanha fissura. Então, com isso, eu não tinha dignidade, eu não tinha vontade. Chegou uma época que eu me sentia um lixo, eu não tinha mais amor próprio. Pelo fato dela nunca ter me dado carinho, pelo fato de eu sempre ter sido rejeitado, quando eu vi um pai abraçar o filho, nisso o que me prejudicou? Porque eu tenho filhos e eu não conseguia abraçar minhas filhas. Eu achava algo do outro mundo um pai abraçar uma filha, dar um beijo no filho. Eu me lembro quando eu cheguei na Universal e naquela reunião eu fui chamado à frente ao altar. Chamei Deus para uma conversa. Falei, Senhor, se o Senhor realmente existe, eu sou uma porcaria, Deus, eu não presto, eu estou aqui podre. A minha vida está entre altos e baixos, eu sou um nóia, a minha família ninguém me respeita, eu perdi a dignidade. Mas se o Senhor existe, eu quero te conhecer, eu quero ter uma experiência contigo. E eu me lembro que eu me derramei, eu busquei, eu me rebaixei, eu desci, eu me coloquei abaixo de zero. E quando ia ali desabafando, fui conversando, como se um filho desabafasse com o pai. Tudo aquilo que eu queria conversar com a minha mãe e o meu pai, eu não tive oportunidade, eu conversei com Deus. Foi uma conversa franca. Eu fui sincero com Deus. Eu me lembro que naquela noite nasceu dentro de mim uma alegria, nasceu dentro de mim uma força, um poder. A palavra, o Espírito Santo é o poder de Deus dentro da gente. Quando encerrou a minha vontade era que continuasse. Veio aquela alegria, aquela vontade de viver, aquela vontade de passar essa experiência que eu tive para outras pessoas. Eu me senti importante. Eu senti vontade de viver. Eu comecei a olhar a vida de outra forma. Porque a pessoa pensa que o Espírito Santo é falar em línguas, O Espírito Santo é uma mudança de comportamento, é outra diretriz. O Espírito Santo é o leme. O Espírito Santo, ele nos rege, é o maestro. Ele te direciona, ele te dá força. Aí se pergunta, poxa, mas hoje você não tem lutas? Dobrou minhas lutas, mas tem vitórias.
A cada luta vencida é uma experiência que eu tenho a mais. Hoje, a cada batalha vencida é uma experiência que eu tenho. E é mais vontade que eu tenho de falar deste Deus, de contar para as pessoas a experiência que eu tive com o Espírito Santo. Aí, o Espírito Santo é a vida. Uma das coisas que o Espírito Santo ele faz com a gente, ele nos faz ficar sóbrio. Você está diante de uma luta, diante de uma tempestade, você para, opa, peraí. Eu venci aquela batalha lá atrás. Pô, peraí, eu era um drogado, eu era um nóia, eu estava caído. Hoje eu tenho vida. Hoje os meus irmãos que tinham vergonha de mim, hoje eles me pedem conselho. Então, hoje eu tenho vida. Eu quero que você que está me ouvindo, você que até você está indo na igreja, você frequenta a igreja, você está novo na fé, ou talvez você está enfrentando uma luta, você está pensando até mesmo em desistir. Olha, almeje, busque com toda a tua alma ter um encontro com o Espírito Santo. Você vai ver a experiência que você vai ter com ele e outra. Você não vai desistir e ele vai te usar para salvar outras vidas. A oração é o elo que nos une a Deus. Através dela, nos libertamos das cadeias que nos aprisionam, da morte que nos persegue e encontramos a verdadeira razão de viver. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Meu Deus e meu Rei, bendito, exaltado, magnificado, engrandecido é o Senhor soberano de Israel, o Senhor dos senhores, o Deus da glória. Eu sei que neste momento, enquanto nós estamos falando contigo, os teus ouvidos estão atentos. Não porque nós tenhamos algum mérito, não é isso, mas porque nós cremos na tua palavra, nós acreditamos na tua palavra. A tua palavra é verdadeira, passam os céus e a terra, mas a tua palavra jamais vai passar, nada. Tudo pode falhar nesse mundo, tudo, menos o cumprimento da tua promessa. Ó Espírito Santo, venha sobre o teu povo, venha sobre a tua igreja, venha sobre os teus servos, venha sobre todos os que participam desta oração agora. Em o nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, suplicamos e agradecemos antecipadamente em nome do nosso Senhor Jesus. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Nós estamos vendo aí a Jerusalém física, mas a Jerusalém que nós vamos morar por toda a eternidade, ela é lá no céu. Foi preparada para receber aqueles que se mantiveram fiéis até o fim, que começaram bem e continuaram e perseveraram, atravessaram desertos, tempestades e se mantiveram na fé até que chegaram lá. Graças a Deus. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta neste horário e nesta emissora. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.